E aí, pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Vamos lá, vamos finalizar aqui a nossa estrutura. Conforme eu já havia dito, que é o seguinte, a gente ia gastar muito tempo nessa parte de avaliação do ambiente interno e externo. O resto a gente ia de maneira bem mais rápida, porque o resto é simples, né? Depois que nós sabemos qual é a realidade a qual nós estamos inseridos e aonde nós queremos chegar, é só escolher a estratégia e começar a caminhada, certo? Então agora nós temos 3 pontos importantes a tratar: as políticas e diretrizes para essa caminhada, o desenho do nosso plano de ação e, por último, a avaliação do desempenho. Tá? Então são tópicos simples, hoje eu acredito que a aula vai ser rápida se eu não desembestar a falar igual um doido aqui, tá bom? Então vamos para o próximo ponto. Estabelecimento de políticas e diretrizes. Tá? Então, essa parte está muito ligada com os valores da empresa. Tá? Então, aqui nós vamos definir, conforme a sugestão do título, tá? As regras que nós vamos seguir para conseguir realizar o nosso objetivo estratégico. Mas como assim? Tá? Lá no conjunto de valores que nós vimos lá de missão, visão e valores, os valores eles estabelecem isso, né? No quais são as crenças da empresa, e isso vai nortear esse estabelecimento. E aqui nós vamos escrever esse estabelecimento das nossas regras de uma maneira clara e objetiva. Essas regras podem ser para todo o negócio ou para unidades de negócio específica, tá? Então, esse estabelecimento de políticas e diretrizes serve para isso, serve para a gente estabelecer quais são os limites que a empresa deve ter para alcançar os seus objetivos. Por exemplo, né? Nós temos aqui exemplos de políticas gerais. Por exemplo, manter uma imagem de empresa sólida e eficiente. Então, tudo que a gente for bolar de estratégia, de tática para realizar o nosso objetivo estratégico, ele deve consolidar isso, a imagem da empresa. Ou privilegiar negócios que permitam um relacionamento de longo prazo. Então, beleza, a gente não vai fazer nenhuma ação daquelas ações que vira, por exemplo, estratégias de venda, acontece muito isso, né? O cara bola uma promoção meio fajuta, mas que traz resultado a curto prazo. Então, isso não pode ser. Por quê? Porque traz resultado a curto prazo, mas complica a longo prazo. Não participar de cartéis ou formas diversas de corrupção. Tá? Assegurar que os acionistas tenham rápido acesso às informações da empresa. Então, isso pode ser uma política adotada dentro do nosso planejamento estratégico. Oferecer treinamento para toda a equipe, pode ser, tá? Porque como os nossos funcionários irão executar a parte operacional e a parte tática do nosso planejamento estratégico, ele precisa desses treinamentos. Então, aqui a gente define as regrinhas. Isso aqui são exemplos de regras gerais. Agora, a gente vai para exemplos, né, de estabelecimento de políticas e diretrizes e regras, né, que todos devem cumprir dentro do nosso planejamento estratégico. Por exemplo, em uma unidade de produção, toda semana os gerentes apresentam um relatório de estoque, tá? Garantir o funcionamento ajustado e permanente dos equipamentos. Isso são políticas e diretrizes de uma unidade de produção, porque às vezes a gente pode estar fazendo um plano estratégico para essa unidade de produção e ali a gente demandar, por exemplo, muita mão de obra e aí acabar abrindo mão da manutenção. Então aqui a gente estabelece, fala, não, a mão de obra mínima para assegurar a manutenção das máquinas, nós vamos ter. Então, a gente vai ter já uma limitação
da mão de obra. Então, a gente pensa nisso quando for estabelecer as ações. Manter reduzidos os custos fixos. Então, o que nós vamos fazer? Quais são as estratégias? Vai mexer com o custo fixo? Não? Beleza, então essa estratégia é boa. Vai mexer com o custo fixo? Então, não pode. Tá? Estabelecimento aí de políticas e diretrizes, um exemplo para uma loja. Dedicação integral e individual ao cliente. O que nós estamos bolando para atingir o objetivo estratégico vai mexer nisso? Sim. Então a gente não vai fazer. Não, não vai mexer nisso. Então, beleza, toca para frente. Assegurar uma boa imagem do pessoal na vestimenta, postura, tom de voz, olhar do pessoal da loja. As estratégias que nós estamos bolando para a nossa empresa vão impactar isso? Por exemplo, a gente vai fazer uma promoção que vai bombar, mas assim, é algo extraordinário. Por exemplo, a gente vai dar 80% de desconto. Então vai fazer uma muvuca muito grande. A gente vai conseguir assegurar isso? Então não é recomendável, tá? Então, essas são ideias. Ó, a última, privilegiar o relacionamento permanente à venda imediata. Então, atenção em cima de empurrar produto. O que nós estamos bolando de estratégia para a loja impacta isso? Então, a gente precisa estabelecer e alinhar, né, para gerar esse parâmetro, tá bom? Por que isso aí é importante? Por que é importante o estabelecimento das políticas e diretrizes? Para dar norte, para dar rumo, para dar limite para a empresa, né? O que ela pode e o que ela não pode, conforme eu falei, alinhado com um conjunto de valores. Bom, agora nós vamos falar do plano de ação. O plano de ação, ele envolve os 3 níveis estratégicos, né? A gente tem o nível estratégico, o tático e o operacional. Só para a gente recordar, né? O operacional, a turma que vai fazer as ações. O tático são a realização, né? São as realizações boladas pela estratégia, né? Para atingir aquele objetivo estratégico maior. Tá? Então, por exemplo, a gente quer melhorar a imagem da nossa empresa, da nossa loja, que a nossa loja tem uma imagem mais jovial, mais descolada. Esse é o nosso objetivo estratégico. O que nós vamos usar como tática? Nós vamos usar como tática ferramentas de visual merchandising na loja. Então, ali, a gente vai precisar de ter um treinamento do pessoal, entendimento disso por parte dos gerentes, né, que o tático são os gerentes das unidades. E também nós vamos precisar do operacional, de um plano específico para a turma que vai transformar a cara da loja. São os vendedores, os atendentes, a galera que trabalha na loja. Então, a gente vai precisar bolar e organizar uma estrutura dos planos, desde do estratégico para o tático e para o operacional, o que cada um desses conjuntos de colaboradores irão realizar. Uma ferramenta muito simples de ser usada, extremamente eficiente, é a 5W2H. Né? Ela é fácil de ser feita, é fácil de ser entendida, fácil de ter o controle das etapas e de quem está gerindo o negócio. Né? Ela facilita na padronização dos processos. Se todo mundo usar essa mesma ferramenta, fica fácil e todos os funcionários de todos os níveis estratégicos entenderem o que vai ser colocado ali. Tá bom? Então, os 5W2Hs são siglas, né? São as primeiras letras de palavras em inglês que ordenam essa estruturação desse plano de ação. Então, os 5 Ws são what, why, who, when, where. Né? What, o que, why, o porquê, a justificativa, né? O que é o objetivo, o que nós vamos fazer. O why é o porquê, né? Qual a razão da gente realizar isso. Tá? Who, quem são os responsáveis pela realização dessa
atividade. O when é o quando, né? A data, o período. Né? Where, o onde. Os dois Hs, né? O how é o como nós vamos fazer isso e o how much, o quanto vai custar. Né? Então, esses são aí os itens que compõem os 5W2Hs. Então, está aqui, né, as explicações, o detalhamento dos 5W2Hs, tá bom? Aqui nós temos um exemplo prático dos 5W2Hs de como organizar uma aula. Então, né, aqui é interessante a gente observar que nós temos várias ações, A1, A2, A3, A4, A5, A6. Né? São várias ações que levam a atingir o nosso objetivo, que é a realização dessa aula. Então, o primeiro passo, explicar o exercício e os diversos papéis do grupo. Né? Para quê? Para entender o que deve ser feito. O who, quem? Quem vai fazer isso? Os professores. Quando? No início da atividade, 10 minutos. Onde? Na sala de aula. Como? Através de uma exposição oral. E o how much, o quanto custa, né? O tempo de cada um. E aqui, né, é legal a gente observar, né, que o how much, o quanto custa, são os recursos. A gente pode ser tempo, pode ser recursos físicos mesmo, como tinta, se o nosso projeto envolver a reforma, né? Envolve tinta, envolve materiais, rolo, pincel, esse tipo de coisa. Ou pode ser diretamente ligado ao orçamento, a dinheiro, né? Falar quanto custa? Falar, vai custar 5 mil reais, vai custar 20 mil reais, né? Então, o quanto custa, ele é bem adaptativo à sua realidade. Pode ser quanto custa? Custa 50 homem-hora. Ou mulher-hora, né? Por que não? Pode custar 50 horas trabalhadas, pode custar os recursos disponíveis, né? Pode custar 5 metros de areia. Então, a gente usa os recursos disponíveis e coloca aqui, porque daí serve como parâmetro para a separação desses materiais também, né? Para a identificação de todas as necessidades. Então, aqui nós temos 6 etapas colocadas de tal sorte que ao final da execução da 6ª etapa, nós vamos ter a realização dessa aula, né? Separada por cada papel de cada pessoa dentro desse processo. Tá? Esse daqui é um modelo que eu gosto porque ele é bem exemplificado e assim, a maioria das atividades elas têm um grau de complexidade que envolve várias etapas, vários processos. Então esse modelinho serve para isso. Agora, quando um outro exemplo, né, um segundo exemplo aqui, montar um treinamento para 30 colaboradores de uma empresa. O tema, a importância do uso do EPI. Então, colocamos aqui. Né? Então, colocamos aqui. Né? O que vai ser um treinamento da importância do uso do EPI. Quem vai participar disso? Os operadores de linha de produção e da forjaria. Onde vai ser? No centro de treinamento da unidade Bragança. Quando? Dia 15, às 9 até meio-dia. Por quê? Conscientização dos colaboradores quanto à importância do EPI, né? Uso adequado, tal. Beleza, aqui a gente justificou o como, através de palestras e vídeo, quanto custa um orçamento de 3 mil reais. Tá? Então aqui a gente tem um projetinho. Então quando alguém na empresa pedir um projeto rápido para vocês também, vocês podem usar esse modelo de 5W2Hs. Isso aqui, para apresentar nas reuniões, ele é excelente. Por quê? Porque em um slide só você consegue apresentar toda a sua ideia.
Como vocês sabem, o tempo hoje é algo muito precioso, principalmente dentro das empresas. Ninguém está disposto a assistir uma reunião de 2, 3 horas, aquelas apresentações com 5.000 slides lá, né? Porque todo mundo está trabalhando, todo mundo está tentando atingir as suas metas, né? Todo mundo tem as suas metas. Então, o modelinho do 5W2H para apresentação de um projeto rápido, ele é excelente, né? Para execução de um projeto rápido, ele é muito bom, tá? Bom, espero que vocês tenham entendido e agora a gente vai para o final, tá? Para o último item, para o 8º item do nosso escopo da aula, que é a medição e avaliação do desempenho, que é algo simples, né? Que é o seguinte, a gente estabeleceu lá nos objetivos estratégicos, a gente estabeleceu um objetivo SMART, no qual nós temos a meta descrita, né? Em valores, exatamente o que é que nós queremos, né? E aí, ao final da execução do nosso plano estratégico, nós vamos conseguir ter uma posição sobre isso, se nós conseguimos ou não, se a gente bateu a meta, se a gente extrapolou a meta, se nós ficamos aquém da meta. Tá? Então, aí nessa fase é a fase que cabe uma reflexão para ver, né, o que aconteceu, que a gente tinha estabelecido, por exemplo, uma meta de 100 e a gente conseguiu 150. O que foi o diferencial? O que nós encontramos no meio do caminho que proporcionou que nós atingíssemos essa meta e superássemos essa meta de maneira tão espetacular? Ou o inverso, né? A gente estabeleceu essa meta de 100 e nós ficamos em 75, por exemplo. O que aconteceu? O que impediu? Né? E aí, com base nessas análises, nessas reflexões, a gente vai propor, né, novas estratégias para romper com essas dificuldades, quando a gente encontrar uma que impeça a gente de atingir a meta. Ou o inverso, né, quando a gente extrapola a meta, o que aconteceu? A gente estipulou uma meta muito baixa, ou foi uma conjuntura que naquele momento, dadas aquelas circunstâncias, nós demos sorte de atingir esse objetivo de maneira tão fácil, né? Então, no final, cabe essa reflexão e isso ser colocado dentro do relatório final do nosso planejamento estratégico, tá bom? Bom, pessoal, em termos de conteúdo do nosso curso, a gente fica por aqui, tá bom? Então, espero que vocês estejam bem, fiquem bem, continuem se cuidando, se protegendo. Quem tiver que sair, saia, mas saia com cuidado. Quem estiver em home office, tente permanecer o maior tempo possível em casa, tá bom? Então, para a próxima aula, nós vamos ter aí as avaliações e o envio das atividades aí por vocês, né? Dos videozinhos lá que a gente pediu, tá bom? Um abraço, até mais, pessoal.